Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método da teoria linear modificado. Esse método, ele tem como base o método da teoria linear, mas faz alguma aproximação a partir da série de Taylor para acelerar o processo de convergência. Vamos lembrar um pouquinho da série de Taylor? Se você tem uma função f de x na iteração i, ou para o valor de xi, ela pode ser aproximada por f de x, vamos chamar aqui de x de i mais 1, ela pode ser aproximada por f de x na i, mais a derivada df de xi, calculado no ponto xi, dx, que multiplica xi mais 1 menos xi, mais a segunda derivada d2f dx2, calculado no ponto xi, vezes xi mais 1 menos xi ao quadrado e por aí vai, tá? Nós vamos fazer um truncamento aqui na primeira ordem, ó. Vamos ficar só com essa parte da equação, da aproximação de Taylor, aproximação de primeira ordem, e vamos falar isso, deixar isso genérico para qualquer dimensão, uma dimensão qualquer, com n variáveis e n funções, tá? Então, nosso vetor de funções f na variável x i mais 1 vai ser igual ao vetor f de x i mais... Aqui, essa derivada, quando a gente vai para um espaço multidimensional, ela vira a matriz jacobiana. J de x i vezes xi mais 1 menos xi. Lembrando que a matriz jacobiana ela é calculada como df1, derivada da função 1 em relação a x1, derivada da função 1 em relação a x2, derivada da função 1 em relação a x n e derivada da função m em relação a x1, derivada da função m em relação a x2, derivada da função m em relação a xn. Tá? Essa é a matriz jacobiana. Tá? E f1, f2, f3 são as funções que descrevem meu problema. Tá bem? No nosso caso, tem um ponto que é bem interessante aqui, é que se a gente aplica essa aproximação para conservação de massa, isso aqui tem que ser zero. A gente sabe que isso tem que convergir para zero, sempre. Tá? Então eu posso reescrever esse problema da seguinte forma: olha, se xi mais 1 for a minha variável, eu posso escrever então que f de x mais o jacobiano de xi vezes xi mais 1 menos o jacobiano de xi vezes xi tem que ser igual a zero. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma: olha, a matriz jacobiana calculada no ponto xi vezes xi mais 1 vai ser igual a matriz jacobiana calculada no ponto i vezes xi menos a função calculada, as funções calculadas em xi, tá? Lembrando que nós estamos aqui no espaço vetorial, tá? Então isso é tudo vetor, ok? Vamos olhar para o nosso problema e tentar entender um pouco melhor? Se a gente tem as equações de conservação de massa, as equações de conservação de massa para cada um desses nós, o que nós vamos poder escrever é o seguinte: olha, F1
vai ser igual à minha primeira equação de conservação de massa no nó1, que vai ser Q1 negativo, né? Lembrando sempre esse problema, né? Q1 está entrando aqui, Q2 sai aqui, Q3 sai aqui. Então, menos Q1, menos, mais Qzinho 1, menos Q3, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, é minha F1. F2 vai ser igual, conservação de massa no nó 2, mais Qzinho 2, menos Q1, mais Q2, igual a zero. F3, Qzinho 3, menos Q2, mais Q3, igual a zero. E aí, nosso F4, R1, Q1 ao quadrado, mais R2, Q2 ao quadrado, mais R3, Q3 ao quadrado, igual a zero. Pegando de novo, né, essas três funções, F2, F3 e F4, nós podemos escrever a matriz jacobiana como, ó, lembrando, derivada da função 2 em relação à variável 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar, Q1, Q2, Q3. E aqui na linha eu tenho a minha função F2, F3 e F4. Derivada da função 2 em relação a Q1 é menos 1. Em relação a Q2, 1. Em relação a Q3, 0. Função 3 em relação a Q1, 0. Em relação a Q2, menos 1. Em relação a Q3, 1. Derivada da função 4 em relação a Q1, 2, R1, Q1. Em relação a Q2, 2, R2, Q2. Q3, 2, R3, Q3. Então, essa é a nossa matriz jacobiana. E agora, calculada no ponto XI. XI vai ser nossa primeira estimativa. Vamos chamar de XI para I igual a 1. Vai ser nossa estimativa, o vetor Q0 aqui. Lembra? Q01, Q02, Q03. Então, eu vou calcular a matriz jacobiana no meu vetor Q0. E aí eu posso resolver o meu sistema. Olha só, vou calcular a matriz jacobiana no valor de Q0, vou calcular as minhas funções para Q0, ok? E vou resolver o sistema. Lembrando, né? Olha, J de Q0 vezes meu vetor Q vai ser igual a J Q0 vezes Q0 menos F de Q0. Então, consigo calcular o valor de Q. E faço esse processo iterativo de novo até a convergência. Essa é a forma do método linear modificado. Tá bem? Até o próximo vídeo em que nós vamos ver o método de Newton-Raphson.